Após 3 anos de redução, o número de mulheres exercendo o trabalho doméstico voltou a crescer em São Paulo. Os dados são da pesquisa de emprego e desemprego na região metropolitana, feita anualmente pela Fundação SEAD e pelo DIEESE. Para falar sobre o assunto, eu recebo o economista da Fundação SEAD, o Alexandre Loloyan. Olá, Alexandre. Prazer recebê-lo aqui no Jornal da Câmara. Obrigado. Bom, qual que é a principal razão para esse aumento de mulheres, esse retorno, de mulheres exercendo o trabalho doméstico? Bem, nós vimos uma queda constante do emprego doméstico e esse fato não é que era ruim, era até positivo, porque as mulheres vão geralmente para o emprego doméstico na ausência de uma outra oportunidade, mas que tem uma carreira profissional a seguir, pagam melhores salários e trabalham em empresas, né? Então, o que nós tivemos nos anos de crescimento foi basicamente uma migração de muitas mulheres do emprego doméstico para outras atividades, no comércio, serviços, indústria também, né? E com a crise, o fechamento das oportunidades de emprego fez com que as mulheres voltassem a buscar no emprego doméstico uma alternativa de sobrevivência, já que os empregos regulamentados e empresas organizadas escasseou, né? Agora, há uma característica específica desse crescimento, né? Foi um crescimento, mas não foi um crescimento genérico, foi um crescimento especificamente das empregadas domésticas diaristas, né? As diaristas, no caso das mensalistas, houve até uma redução, continuou a cair, né? Não houve nenhum acréscimo. O crescimento das diaristas é que foi o dado inovador, novo, né, desse ano de 16 em relação a 15. E a explicação básica que nós temos é a crise econômica, né? É a crise econômica porque a redução dos empregos, o aumento do desemprego foi muito forte aqui na região metropolitana de São Paulo, em especial em 2016, né? Isso fez com que o orçamento doméstico das famílias sofresse uma redução. Não só pelo desemprego, mas também pelo aumento da inflação, que foi muito forte em 2016. Isso faz com que as famílias tenham que cortar algum tipo de gasto. Se adequar e a contratação das diaristas acaba sendo mais interessante. Passa a ser uma alternativa, né? Passa a ser uma alternativa porque elas vêm 1, 2 vezes por semana, há uma certa flexibilidade, né? E não é necessário você ter uma pessoa todo dia, o mês inteiro na sua casa. E aí, no caso das diaristas, não tem muito essa relação das leis de trabalho, né? Isso é um outro fator. Isso que é uma coisa meio contraditória. Quando as empregadas domésticas tiveram a gente teve acesso a PEC, né? A emenda, né? A PEC. A emenda constitucional, né? Porque na Constituição de 88, apesar das virtudes, não é? Ela discriminou negativamente as empregadas domésticas, que eram uma trabalhadora de segunda categoria, sem dúvida nenhuma. A PEC de 2013, que foi regulamentada em 2015, estendeu todos os direitos dos outros trabalhadores assalariados também para as domésticas. A contradição, né, é que, nesse período, quem vem crescendo são as diaristas, que não estão enquadradas na maior parte dos direitos das trabalhadoras domésticas mensalistas, que têm carteira de trabalho assinada, jornada, garantia de remuneração pelo mínimo, pelo menos, e assim por diante. Bom, então tudo isso acaba mostrando para a gente também uma mudança tanto das classes mais baixas, que acabaram precisando voltar para esse mercado de trabalho, o trabalho doméstico, mas também a classe média que acabou precisando se adequar a tudo isso, a toda essa crise, também o que fez aumentar a contratação das diaristas, é isso? É exatamente isso. Você teve um aumento da demanda pelas diaristas em detrimento das mensalistas, não é? E, por outro lado, no que diz respeito à oferta do emprego doméstico, as pessoas que não encontram atualmente, na época de crise, não estão encontrando um emprego, uma ocupação em alguma empresa organizada, vão pressionar para que alguma ocupação como empregada doméstica. E é mais um reflexo negativo da crise, Alexandre? Também não deixa de ser, não deixa de ser. É um reflexo da crise, sem sombra de dúvida. A pesquisa mostra também que as mulheres predominam nesse ramo, elas representam 96,9% desse número, e as faixas sendo as faixas etárias mais
elevadas, as mulheres mais velhas e com menor escolaridade, né? Há uma diminuição dos jovens entrando nesse mercado de trabalho também, o trabalho doméstico. A pesquisa já há alguns anos nem consegue medir a quantidade de jovens, e vamos chamar jovens a quem tem até 24 anos. Né? Desapareceram das estatísticas porque o número ficou muito reduzido, E é um reflexo daquilo que nós comentávamos, né? Quer dizer, o crescimento da economia e um dado fundamental, o aumento da escolarização, principalmente das mulheres mais jovens, faz com que elas busquem, né? E buscaram e tiveram sucesso, né? Enquanto a economia vinha crescendo, em se ocupar em outros setores, outros segmentos de atividade, né? E o emprego doméstico acabou realmente ficando a cargo das mulheres mais velhas, com mais de 40 anos, por exemplo. Né? Com mais de 40 anos, nós temos 72% do total das empregadas domésticas, né? Mais de 2/3 praticamente. E o outro 1/3 fica ali das de 25 até 40 anos. A característica, os atributos pessoais dessas pessoas é que elas são também com baixo nível de escolaridade. Por exemplo, se pega o total das mulheres ocupadas aqui na região metropolitana, mais de 47% já tem o ensino fundamental completo, né? Então já cumpriu 8 ou 9 anos de estudo. As empregadas domésticas não, pelo contrário, 46% não sequer completou o ensino fundamental. Agora, você acha, Alexandre, que com o agravamento dessa crise político-econômica que o país está passando, é possível que esse dado se reverta também, dessa diminuição das jovens entrando no mercado de trabalho doméstico? Eu acho que é pouco provável, viu? É pouco provável, porque tem um outro dado, Felipe, que é interessante. As famílias também, isso a gente tem indicações qualitativas, as famílias também, porque não podem prescindir da empregada doméstica para auxiliar, para permitir, por exemplo, que a mulher ou o cônjuge vá também para o mercado de trabalho. As famílias preferem as pessoas de mais idade e de preferência que já sejam casadas e já tiveram cuidados com filhos. Né? Então, efetivamente, as jovens têm um estímulo para continuar buscar outra ocupação sempre, né? E também as famílias não demandam muito as jovens, até por falta de experiência mesmo. E outro dado também é que as mulheres negras também ocupam grande parte dessa parcela dos trabalhadores domésticos. São maioria. As mulheres negras aqui na região metropolitana de São Paulo representam algo em torno de 38% do total da força de trabalho feminina aqui na região metropolitana de São Paulo. E no emprego doméstico elas são mais de 52%. Então elas estão sobre-representadas no emprego doméstico. Agora a gente pode considerar um outro reflexo também, que o rendimento médio das mensalistas e das diaristas, ele também diminuiu, né? Esse foi um efeito direto do aumento da taxa de inflação, né? Nos últimos 10, 12 anos, pelo contrário, o rendimento das domésticas, todas elas, diaristas, mensalistas, cresceu sistematicamente. Principalmente, primeiro, estava crescendo a economia e segundo, por conta da política de valorização do salário mínimo, que dá sempre reajuste mais um ganho real de acordo com o crescimento da economia nos 2 últimos anos. Então isso fez com que o rendimento da base da pirâmide salarial, e as domésticas estão aí, né, crescesse sistematicamente. Neste ano de 2016 houve uma redução, né, as mensalistas perderam 8,6% o rendimento delas, as diaristas 4%, mas basicamente porque o salário mínimo continua a ter os reajustes ainda, vai até 2019 essa política em vigor, né? Mas foi basicamente influência mesmo da escassez do mercado, né? A dificuldade do mercado e principalmente da inflação. A inflação é fatal para quem é assalariado. Um outro dado também mostra que uma parcela considerável das empregadas domésticas não possui qualquer forma de proteção trabalhista e previdenciária. 86% das mensalistas não têm a carteira assinada, aliás, sem a carteira assinada, não contribuem para a Previdência Social, né? Isso. Um outro fator preocupante. E as diaristas também. 76%. Né? Maior não, um pouquinho menor, mas menor, também preocupante, mais de 76,7%. Pois é. Agora, essa é uma coisa histórica, né?
primeiro, a falta de informação, né? Você ser uma mensalista sem carteira ou uma diarista, você tem que ter acesso a alguém que lhe informe, olha, você pode, por exemplo, até algum tempo atrás, ser contribuinte individual da Previdência. É uma alternativa que autônomos, por exemplo, têm essa possibilidade. As empregadas domésticas também, mas falta informação. Por conta da baixa escolaridade, da falta de uma rede de informação mais eficiente, tudo isso. E esse número tão alto de não contribuintes choca quem está olhando esse mercado de trabalho, porque desde 2015 há um mecanismo muito fácil das diaristas, né, serem contribuintes à Previdência e, portanto, ter tempo de aposentadoria, né, ter licença maternidade, licença doença, né, os benefícios que a Previdência oferece. Através do MEI, aquele estatuto do super simples, do microempreendedor individual. Mas ninguém sabe disso, Felipe. Duvido que você pergunte a qualquer empregado doméstico, você conhece, sabe que você pode, com uma contribuição de R$50, R$55, você passa a ter direito a todos esses benefícios, se for necessário? Ninguém sabe disso. Então, é uma falta de informação muito grande que faz com que elas não sejam contribuintes. E aí, para poder se aposentar, só vão se aposentar lá com idade muito elevada e já com dificuldade para trabalhar. Ainda mais agora. Ainda mais agora, se essa reforma passa, mas efetivamente essa é a regra geral mesmo. Por isso que todo mundo que defende a reforma fala que a idade afeta pouco até os mais pobres, porque eles já, né, nesse período, essas décadas, são os que mais se aposentam por idade, né? Ok, tá bom, Alexandre. Vamos continuar acompanhando aí todos os dados feitos pelo SEAD DIEESE. Muito obrigado pela participação no nosso jornal. Ficamos à disposição.